Hoje eu vou falar para vocês como é que ter talentos e aptidão. Imagine você fazendo uma prova. Você já ficou paralisado pelo medo quando você realizou uma prova? Quando entra na sala da prova se sentindo o coração quase explodindo de ansiedade? E o medo? E as batidas do seu coração vão latejando em seus ouvidos? Quando você olha as questões da prova toda, você perde toda a esperança pensando, poxa, nossa, caiu tudo que eu não estudei. E para ficar mais tenso ainda, você fica olhando para o chão, para as janelas e os pensamentos não param. E no momento você fica tão nervoso que o raciocínio fica paralisado. Simplesmente você fica inerte esperando o sofrimento acabar e não vê a hora daquela prova finalizar. Será que para muitas pessoas fazer uma prova é algo tão perturbador emocionalmente? Ou até mesmo fazer uma entrevista de trabalho é uma coisa assim desafiadora, né? Nesse livro que eu estou lendo de inteligência emocional, que eu vou deixar para vocês o nome do autor e o livro certinho, ele diz uma frase interessante. Agora me vejo que meu apuro foi muito provavelmente um testemunho do poder do domínio e da paralisação que a emoção exerce sobre a minha razão. Temos que controlar as nossas emoções para que a nossa concentração não seja subtraída num momento importante, né? Então ele está dizendo assim, que muitas das vezes no momento tão importante da prova, a nossa emoção ela está tão fora do controle, a gente não tem domínio sobre o nosso raciocínio, que chega um ponto que a gente não consegue se concentrar mais na prova, né? A gente sente nosso raciocínio subtraído. Naquele momento ele não existe, né? E é onde a gente acaba não conseguindo realizar a prova. Exemplo disso é o nosso cérebro, ele tem um jeito de funcionar muito interessante. Ele diz assim, ó, o córtex pré-frontal executa a memória funcional. Lembre-se, é ali onde os sentimentos e as emoções se encontram. Quando os circuitos límbidos que convergem no córtex pré-frontal executam a memória funcional. Lembre-se, é ali onde os sentimentos e as emoções se encontram. Quando esses circuitos convergem no córtex pré-frontal, estão tomados por uma angústia emocional, e aí, gente, que a nossa memória funcional é afetada. Não pensamos direito, não mais conseguimos fazer aquela prova, ou até mesmo fazer aquele vestibular, aquele cálculo matemático. E aí, gente, nós precisamos refletir sobre tudo isso e lembrar de umas palavras muito importantes, que é a motivação positiva, a automotivação. Exemplo disso foi o vídeo que eu mostrei para vocês, daquele velhinho jogando xadrez, né? Que estava automotivado com ele mesmo jogando com ele. Foi incrível aquele vídeo, explica bem isso que eu estou querendo dizer para vocês. Interessante também ressaltar para vocês que existem várias pesquisas que foram feitas assim ao longo do tempo, né? Vários estudos. Neles eles entrevistaram músicos, atletas, pessoas, até mestres de xadrez, e descobriram que todos eles tinham horas e horas, afinco, gente, de muito estudo, de muita perseverança, né? Se esforçaram muito. E interessante também falar que muitas das vezes eu já mesma pensei dessa forma, gente. Vou me esforçar nos meus pontos fortes. Eu até no começo falei para alguns alunos, a gente fez os testes emocionais, a gente vê os pontos fortes nossos e a gente investe nisso. Sim, é necessário. Mas também é importante a gente se dedicar naquilo que também não fazemos bem, naquela matéria que a gente não vai bem, entendeu? Devemos investir também com afinco nisso. É muito importante porque você vai ter maior motivação, zelo, persistência, automotivação. Na medida que você se motiva por sentimentos positivos e você começa a se sair bem até nas matérias que você não tem habilidade. Controlar a ansiedade e não deixar que ela domine você a ponto de paralisar você. Nesse sentido, a inteligência emocional te levará a chegar no teu tão sonhado foco.
no seu sonho, no seu objetivo, na sua profissão tão sonhada. Era isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Achei bem interessante esse conteúdo de hoje. Foi baseado no livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, né? Ele é PhD pela Universidade de Harvard, que ele fez várias pesquisas científicas que acrescentam muito para a nossa vida. Espero que vocês gostaram do que foi compartilhado hoje. É isso aí, galerinha. Vocês têm bastante potencial, acredito muito em vocês. Foco, persistência e automotivação. Ok, galera?